Ei pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui no Direito Entre Amigas hoje com vocês, mais uma live, né? E mais um convite para vocês estarem se inscrevendo no nosso canal, tá? Que também é chamado Direito Entre Amigas. Hoje a gente vai ter uma live super especial com o professor Franco Mazieiro. O Franco Mazieiro vai falar sobre o mundo jurídico pós-pandemia, né? Pós-Covid-19 conosco. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de todos. Né? Daqui a pouco o professor Franco Mazieiro vai estar presente. Desculpa, teve uma falha aqui. Boa tarde Josi, boa tarde todo mundo. Né, deu uma travada no meu celular, não sei o que foi, né, parece que teve um probleminha. Mas o professor Franco vai falar para a gente sobre o mundo jurídico pós-pandemia, né, nós vamos ouvi-lo primeiro e aceito perguntas, ok? Então, na medida do possível, ele vai respondendo as perguntas para vocês, tá? Nós temos aqui algumas perguntas que já foram enviadas ao canal e que serão respondidas pelo professor Franco, né? Vamos aguardá-lo. E convido vocês a irem no nosso canal, verificarem os vídeos que já foram publicados. Nós temos arbitragem internacional, nós temos mediação internacional, também estamos falando sobre os três poderes com o professor Helder Moreira. Nós estamos falando também sobre responsabilidade civil do menor com a professora Paula Cesarino. Nós temos também um vídeo com o professor Gustavo Souza sobre direito esportivo. Enfim, toda semana nós iremos postar pelo menos 2 vídeos para vocês na área do direito, ok? Essa semana também, na quarta-feira, às 17 horas, eu estarei novamente com vocês falando de constelação. A nossa convidada, Ana Cristina Moyá, ela é expert no assunto, né? Ela é consteladora, ela é professora de constelação, né? Ela pratica constelação e ela vai falar para nós, né, do canal, Amigas, Direito Entre Amigas, sobre o que é constelação, aonde pode ser aplicada, aonde nós encontramos um curso, quanto tempo dura esse curso, quem pode fazer, é necessário ter um curso superior, não é? Então, ela vai falar tudo pra gente sobre constelação. Na semana que vem, né, já fazendo a propaganda para vocês, nós teremos na quarta-feira, né, direito ambiental, tá? Mediação ambiental para a Josi, que está aí, ó, gosta de mediação, né, Josi? Né, vai falar sobre mediação ambiental. Então, primeiro nós teremos o professor falando sobre o direito marítimo, né, falando sobre as possibilidades de uma realização de um acordo dentro de um contrato de direito marítimo, que é o professor Rafael Viana, e posteriormente nós teremos também a professora Laís falando de mediação aplicada para o direito ambiental. Então a gente nunca tinha ouvido falar, né, pelo menos aqui no Brasil, grande parte das nossas mediações ela ocorre em direito de família, né? Em uma parte menor, nós temos mediação em direito empresarial, né? E agora o que está muito se destacando é a mediação em direito escolar, né? Na escola, mediação aplicada dentro da escola. Então, ela vai falar para a gente uma experiência que ela teve no Canadá sobre a mediação ambiental, né? Em que momento que ela pode ser feita, né? Por quem que ela pode ser feita. No Brasil já existe, né, instituições que usam da mediação ambiental. Então, ela vai falar isso tudo para a gente. Na segunda-feira está para confirmar, mas é quase certo, a professora Luciana Marques, ela vai falar sobre o direito dos transportes, né? Então, como todos sabem, né, a nossa malha rodoviária é a maior do país, né? Então, ela vai estar falando sobre
sobre o direito aeronáutico, rodoviário, ferroviário e marítimo, né? As 4 modalidades, multimodal. Ela vai estar falando sobre a advocacia nessas áreas, né? Os livros, vai estar falando de congressos, se o campo é bom, se o campo não é, o que né, seria bom para a gente daqui de Minas Gerais, né? Quem já foi meu aluno sabe, né, o meu interesse em direito marítimo. Então muitos acham ainda que direito marítimo eu tenho que estar perto do mar, né, para trabalhar com direito marítimo. E eu falo isso dentro de sala de aula que não é necessário, não é necessário eu morar numa cidade portuária para trabalhar com direito marítimo, tá? Eu posso morar em Belo Horizonte e ser advogada maritimista. Então ela vai falar dessas possibilidades para a gente e de outras áreas também do direito do transporte, tá? O professor Franco, ele acabou de entrar, ele tem que pedir autorização para entrar, Franco, para eu autorizar. Vamos aguardar. Oi, Franco. Estou esperando o seu pedido de autorização para entrar na reunião. Vamos lá, estou guardando o Franco. Oi, Franco. Olá, Michele, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é que tá tudo? Ai, obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo, viu? Ah, eu que Você agradeço. que é um homem ocupadíssimo, né? Tem um canal super movimentado. Inclusive, você pode fazer propaganda aqui do seu canal para gente, para os alunos te seguirem, O tá? prazer é Muito, meu estar aqui. muito obrigada mesmo. Pessoal, como eu já estava falando antes, o Franco vai falar para a gente sobre o mundo jurídico pós-pandemia. O Franco ele é doutorando pela Universidade de Salamanca, da Espanha, em arbitragem e blockchain, e possui mestrado em Direito Privado pela Universidade FUMEC, pós-graduação em Direito de Empresa pela Instituição de Educação Continuada da PUC, IEC, pós-graduação em Direito Societário pela Universidade Gama Filho, graduação em Direito pela PUC Minas, é professor de graduação em Direito Privado na FDCOM e na PUC Minas, pós-graduação também da PUC Minas e Universo, é professor da Universo, na nossa pós-graduação de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Atualmente é presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de Contagem, foi fundador da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB de Contagem e é responsável pelo escritório Moura Tavares Figueiredo Moreira e Campos Advogados, também na área de arbitragem. Tem grande experiência nessa área, né, Franco? Um bocadinho, Michele, um pouquinho, na verdade, aprendendo sempre, né? Ai, muito bom. Então você pode começar, as palavras são suas, fique à vontade, seja muito bem-vindo e obrigada, viu, pela Obrigado a disponibilidade. você, Michele. Eu queria só antes de começar, aproveitar aqui o seu canal e dar um recado para o pessoal, que acabei de descobrir, tem 3 minutos que eu acabei de descobrir que tem alguém que está usando uma foto minha por WhatsApp para poder mandar mensagem para todos os contatos, para todo mundo que eu conheço, para poder pedir dinheiro. Então, Ai, então já gente. saibam que o meu telefone não mudou, que eu não estou precisando, que eu não estou pedindo dinheiro para ninguém e que as providências já foram adotadas em relação a essa pessoa que está utilizando. Então já fica isso. Aconteceu também com a Paula Cesarino, viu? Mudaram os Essa dados da semana. foto, né? Com a Paula Cesarino aconteceu com ela também. Foi hackeado, telefone, Não, conta, tudo. o meu não foi hackeado. O meu não foi, né, não hackearam. Simplesmente pegaram a foto minha, essa foto minha de terno e gravata, que inclusive você utilizou para poder fazer essa propaganda. Uhum. Pegaram outro número de celular e estão mandando. Eu não sei como é que eles chegaram ao meu contato. Não houve, não hackearam, não fizeram nada, mas estão tocando aí. Então, só para o Que é isso? pessoal saber que felizmente não estou pedindo dinheiro, não estou precisando. E Aham. aproveitem já e bloqueio ou faça hora com essa pessoa. Inclusive, eu conversei com ela tem 3 minutos por um outro celular aqui que não sabia que era eu. É uma pena. Gente. É uma pena. É ruim que eu fico torcendo para ninguém cair nesse golpe, né? E infelizmente ninguém É, está até falando que esse golpe está rotineiro. é. Então não tinha acontecido comigo. Mas vamos lá, né? Vamos. Vai dar tudo É, certo.
Então, assim, obrigado pelo convite, uma honra imensa estar aqui com vocês, uma honra imensa conversar nesse canal tão legal que é o Direito Entre Amigas. A Paula Cesarino, que é uma pessoa que eu gosto muito também, eu sei que ela é uma das que faz parte. E para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu, Michele? Obrigada a você, muito obrigada. É uma honra para mim também. Você sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho, né? Eu não canso de falar o tanto que você me ajudou na pós-graduação, com a arbitragem. Muito obrigada por tudo, viu, Fran? Ah, que isso, eu que te agradeço. Michele, vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre o direito e tecnologia, sobre o mundo pós-pandemia, não é isso? Uhum, ótimo, vamos sim, pode começar, fica à vontade, viu? Tá bom, vamos lá então. Eu queria, na verdade, que a gente fizesse uma ponderação do ponto em que a gente se encontra hoje e do ponto que a gente provavelmente vai estar daqui a algum tempo, né? A gente, todos estão falando muito em advocacia 4.0, advocacia tecnologia, advocacia smart contracts, blockchain, enfim, tudo que se relaciona a esse assunto, que é, de fato, um assunto extremamente importante. 5.0, né? Inclusive é uma live que você participou, né? E é exatamente isso. Tem gente que já está tentando enxergar à frente e trabalhando com aquela questão da sociedade 5.0 e, obviamente, por consequência, Uhum, direito 5.0 também. Então, já seria um passo a mais. uhum, Eu tenho brincado que a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer nomenclatura, mas que algumas nomenclaturas são, de fato, muito bem-vindas. Quando a gente fala em advocacia 5.0, como eu tive a honra de participar como entrevistador, Michele, a advocacia 5.0 ela abriria um pouquinho mão do desenvolvimento tecnológico. Não é que ela abriria mão, é que ela iria conciliar um pouco com as qualidades do ser humano. Então, uhum, eu tenho falado isso com muita frequência e isso tem sido muito batido em todas as palestras, inclusive, que tem se tido e se conversado sobre o avanço tecnológico e como que o avanço uhum, tecnológico vai impactar nas nossas vidas. Enfim, quando a gente está num avanço tecnológico como que nós temos vivenciado, a gente percebe que a profissão jurídica vai mudar e vai mudar muito nos próximos tempos. Em que aspecto? No aspecto de que provavelmente aquelas atividades Ctrl+C, Ctrl+V, elas vão desaparecer. Isso para mim é fato. Não tem nem como cogitar coisa diferente disso. Por outro lado, quando a gente pensa que o ser humano é quem conduz isso tudo, a gente tem que pensar que o ser humano ele precisa sobreviver e ele precisa se manter e ele precisa, junto da tecnologia, manter. Então, como? As profissões jurídicas que vão ter um impacto maior, vão conseguir se desenvolver, e eu estou falando isso pós-pandemia, porque a pandemia acelerou isso tudo, são aquelas que uhum, conseguem ter um relacionamento humano. São aquelas que o ser humano é o importante efetivamente. E aí entra a questão da arbitragem, da mediação, da advocacia colaborativa, porque aquelas atividades que são as atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, Ctrl+C, Ctrl+V, elas podem ser substituídas por uma inteligência artificial, muito facilmente. Mas aquelas atividades que dependem da interação, que dependem da empatia humana, você não consegue substituir essas atividades por outras decorrentes da tecnologia. uhum. Então, quando você consegue enxergar que a empatia vai ser um diferencial teu, você começa a pensar que você tem que desenvolver outras qualidades técnicas e humanas e não só aquelas qualidades tecnológicas. Então, por exemplo, capacidade negocial. E capacidade negocial não é barganha. A capacidade de É. falar em público. Capacidade de falar em público não é algo que vai ser substituído por um computador, pelo menos não nos próximos tempos. Não vai ter um robô que vai fazer palestra, pelo menos nos Uhum. próximos tempos. É. Capacidade de interação, capacidade de empatia, é a capacidade de, lá no direito de família, você conseguir olhar nos olhos de uma mulher ou de um homem que está divorciando e fazer um papel de ouvi-la, de responder efetivamente ao que está ali sendo dito. Então, é uma situação que é diferente e envolve essas outras qualidades. Concorda, Michele?
Uhum, concordo. E quando você fala da tecnologia, né, e do lado humano, às vezes a gente chega num ponto, eu mesma, sabe, Franco, eu fico lendo os artigos sobre tecnologia, né, sobre a substituição do homem pela máquina. Então eu fico pensando até que ponto, né, essa substituição vai acontecer, porque se a gente vai precisar de voltar o lado humano, de olhar nos olhos daquele casal que está se separando, né, e ouvi-los, né, e pensar do lado tecnológico, né, cada dia mais avançado, né, Franco? A gente tem pacotes aí de advocacia onde o robô faz todos os recursos, faz todas as peças. E a gente mesmo conversando sobre arbitragem, né, a sentença arbitral ser substituída por tecnologia, então, eu fico pensando, aonde vai ficar a tecnologia nisso? Né? A gente vai substituir somente num ponto da advocacia? Ou como que fica isso, Franco? Ô, Michele, eu acho que a tecnologia ela veio para ficar e é um caminho sem volta. Então, muita gente vai sair do mercado, principalmente aquelas pessoas que não querem se adaptar, que não querem se desenvolver. Não tem dúvida que muita gente vai sair do mercado. Uhum, Por outro lado, você cria uma série de oportunidades também. Vamos lá, na pandemia, por exemplo, o que a tecnologia permitiu para a gente na pandemia? Você estava falando aí, quando eu entrei, eu já estava aqui na sala vendo você comentar a respeito do direito marítimo. O direito marítimo, e você falou muito bem, é um direito que ele atende, não impede de você estar em Minas e atuar com direito marítimo. Só que com essa uhum, que a gente tem agora, isso fica mais fácil de ser percebido. Porque com a tecnologia aqui em Minas Gerais, dessa videoconferência e da formatação como a gente tem para poder trabalhar, você consegue atender alguém não só lá no Rio de Janeiro, como em Santos, como quem sabe em Singapura. Então você uhum, tem uma amplitude territorial muito maior do que você tinha antes desse desenvolvimento tecnológico que a gente está alcançando. E aí que está, é nesse aspecto que o ser humano vai precisar conseguir enxergar coisas boas e enxergar bons momentos e boas formas de atuação. Ele vai poder enxergar uhum, longe, vai poder enxergar em outro lugar, vai poder trabalhar em outro lugar. Você acaba basicamente com as fronteiras de trabalho. Porque se você tiver uhum, conhecimento técnico, se você souber trabalhar bem, se você tiver nesse aspecto o inglês de alto nível, você consegue ser contratado por uma empresa francesa para discutir um caso em Singapura, morando no Brasil, sem nunca ter ido a qualquer desses países. Porque você desenvolveu uma qualidade técnica que chamou a atenção da empresa que contratou e você vai poder prestar esse serviço lá. Então você acabou com a uhum, com a fronteira, você acabou com o espaço, você acabou com o problema temporal de viagem, de deslocamento, de todo o resto. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela tira o serviço quando baseado na inteligência artificial, daquele serviço Ctrl-C, Ctrl-V, ela amplia a possibilidade de você atuar onde quer que você esteja. Então, você uhum, ganha espaço, você ganha tempo e você aumenta a concorrência. E aí, obviamente, você empurra para uma concorrência ainda mais qualificada. Então, acho eu que a mediocridade daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, ela não vai ter lugar. Ela não vai ter lugar para aquele que pensa comum. E é exatamente aí que a pessoa vai precisar uhum, aprimorar, desenvolver, se qualificar. uhum, Porque a nossa concorrência, e aí, obviamente, se a gente pensa, poxa, se a gente está pensando nessa maneira que a gente pode galgar lugar fora daqui, a gente tem que pensar também que outras pessoas podem galgar lugar aqui dentro. E aí a concorrência uhum, é um pouquinho mais forte. Tá, Franco, mas você está falando de direito nacional, você está falando de direito empresarial, direito do trabalho. Não, esses brasileiros vão atuar. Só que você vai concorrer de igual para igual com um cara que está em São Paulo, com um cara que está no interior do Mato Grosso, com um cara com uma pessoa que está no interior do Amazonas. Se tiver internet, uhum, você consegue atender em qualquer lugar. uhum. Então, quando você fala dessas atualidades, né, quais são as outras qualidades que você acha que são essenciais? O inglês, em primeiro lugar, né, Franco? Não, eu acho o inglês, quando eu falo inglês, dependendo do tipo que você está desenvolvendo, né? Quando eu falo inglês, eu acho inglês se você está atendendo, se você pensa em atuar com empresas do exterior, se você pensa numa arbitragem
internacional, se você pensa, por exemplo, proteção de dados no âmbito internacional, aí o inglês é imprescindível. E aí você concorre com pessoas do mundo inteiro. Mas não é necessariamente o inglês. Você pode pensar, por exemplo, o português aqui no Brasil, que você vai estar concorrendo com alguém que está lá no interior do Mato Grosso, com alguém que está no interior do Rio de Janeiro, para uma que está aqui em Minas Gerais. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que o inglês é importante para você conseguir disputar em qualquer lugar do mundo, mas o português te permite disputar em qualquer lugar do Brasil. Há outras qualidades que eu acho extremamente importantes se referem à qualidade, à capacidade de negociação, a capacidade de gestão do tempo, a capacidade... Só te interrompendo, quando você fala da capacidade de negociação, é da negociação que você está falando dos meios de solução de controvérsia, com aquela técnica toda usada ou não? Eu estou falando de capacidade de negociação mesmo. Porque o que aconteceu, eu publiquei, escrevi, ainda não foi publicado, mas eu tá em vias de ser um artigo que eu intitulei Paradoxo da Máscara, o que eu defendo nesse artigo, Michele, é que ao mesmo tempo que nós começamos, de forma geral, no nosso dia a dia, a usar máscara para nos protegermos do nosso dia a dia, de tudo que a gente está vivenciando em termos de doença, no negocial, a gente tirou algumas máscaras para poder negociar. As negociações nesse período se tornaram mais francas. E aí, tipo de piadinha com o meu nome, mas elas se tornaram basta você imaginar que antigamente, quando você tinha algum empresário com deficiência financeira, com dificuldade financeira, o empresário não virava e falava: ah, eu quebrei, vamos negociar. Ah, eu estou em dificuldades financeiras, vamos negociar. Não, ele arrumava outra desculpa para poder negociar. E a partir do momento em que a gente tem uma pandemia, que atinge todos os setores da economia, que atinge todas as atividades indistintamente, e que muita gente teve queda no faturamento, que teve fechamento de empresas, que teve isolamento social, que teve queda brusca e abrupta no faturamento, fica muito normal as pessoas dizerem: ah, eu não vou conseguir te pagar porque eu não tenho condição financeira. Você viu o que aconteceu com a pandemia, eu não tenho como te pagar. E a partir desse momento, as pessoas começam a ter mais facilidade para negociar de maneira aberta. E a negociação de maneira aberta, ela torna muito mais plausível uma negociação efetiva. Vamos, por exemplo, em uma questão de locação. Às vezes, você, Michele, tem o seu imóvel, você é professora extremamente bem-sucedida e tem um imóvel que você está em locação, você está locando esse imóvel. É um imóvel que você herdou, que você recebeu, você aluga, você não precisa desse recurso. E se fosse antes da pandemia e a empresa que estava nesse estabelecimento chegasse para você e falasse: Michele, vamos renegociar para diminuir o valor? Você provavelmente nem iria querer escutar. Hoje, por causa da pandemia, essa empresa que teve essa condição financeira Desculpa, deu um probleminha aqui. Não, sem problema. Mas vocês estão me ouvindo aí? Não. Eu estou ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então, o que acontece, o que passou a acontecer é que nesse período de pandemia, essa pessoa teve capacidade de tirar a máscara e chegar até você e falar abertamente: Michele, meu faturamento caiu a zero. Eu não tenho condição de te pagar o valor que eu te pagava anteriormente. Você topa negociar comigo? Ele abriu, de forma geral, mais informações e se tornou mais susceptível para o seu retorno. E você, com uma negociação mais aberta, por outro lado, provavelmente se tornou muito mais susceptível a aceitar essa negociação e a reduzir o valor, mesmo que aquilo você não tivesse a menor obrigação de fazer. Mas você topou, porque a negociação se tornou mais clara. Então, é a negociação que eu estou querendo dizer propriamente dito, e não uma solução necessariamente extrajudicial de controvérsias. É a capacidade de negociar. O número de processos judiciais daqui a alguns meses, a gente vai certamente observar um aumento, um implemento muito maior do que nós tínhamos antes. Porque foram inúmeras as necessidades de discussões judiciais. Só que as pessoas tiveram muito mais capacidade de negociar.
se elas não tivessem tido essa capacidade de negociar, certamente o número de processos seria muito maior do que o número que a gente vai ver. Então ele vai crescer, naturalmente, pela aceitação, mas não tanto quanto ele poderia crescer se as pessoas não tivessem se tornado mais abertas para eventuais negociações, como eu tenho visto. E certamente você conhece várias pessoas que negociaram, independentemente de aspecto judicial, e que se fosse antes da pandemia, você acharia impossível ter aquele tipo de negociação. E eu acho que essa capacidade de negociação ela vai perdurar ao longo do tempo como uma característica necessária. E nesse aspecto, os advogados vão ter um papel fundamental para negociar em nome dos seus clientes. Então, quando eu falo capacidade negocial, não é a capacidade negocial de uma advocacia colaborativa ou de uma mediação. Não, esse é um ponto posterior. Eu acho que as pessoas hoje vão ter uma capacidade de negociar e vão ser exigidas dela capacidade negocial muito maior do que eram antes. E as pessoas que forem irredutíveis ou que acharem que aquele tipo de negociação, de barganha, de entrincheiramento, de você entrar num lugar sem conseguir negociar, você indubitavelmente não vai ter um futuro normal ou promissor quanto você terá se você tivesse capacidade de negociar. O Felipe Rabelo está nos acompanhando aqui, grande, é um programa espetacular da área trabalhista, e ele está falando Obrigada, Felipe. Será o futuro do direito, e eu não tenho dúvida nenhuma que será o futuro do direito, é exatamente esse aspecto que eu estou comentando, e ele faz parte dessa nova advocacia que a gente vai vivenciar no futuro muito próximo, e que nós, diga-se, já estamos vivenciando agora. Então, Michele, acho que as pessoas, seja um advogado processualista, seja um advogado combativo, ele vai precisar de ter essa perspectiva de negociação, sim. E até fazer uma diferenciação importante dentro de método de solução de controvérsia, quando a gente fala em advocacia colaborativa, por exemplo, é muito diferente o advogado ser colaborativo de o advogado atuar na advocacia colaborativa. O advogado é colaborativo quando ele tem capacidade de discernimento, de negociação, de educação, de ponderação, colaborar para o desenvolvimento, mesmo que seja no processo judicial. E a advocacia colaborativa é uma metodologia extrajudicial de solução de controvérsias. São coisas distintas. E eu acho que antes de conhecer metodologias de solução de controvérsias, ele tem que conhecer formas de atuar de maneira mais adequada. Ótimo. Aí, quando você fala disso, né, do advogado atuar na negociação, saber negociar, você vê, né, uma das oportunidades para o advogado, você vê outras oportunidades para o advogado, né, pós-pandemia? Eu vejo números, e a gente vê uma situação de um profissional agora que ele se encontra, por exemplo, um advogado em começo de carreira. Quando a gente vê um advogado em começo de carreira, ele sempre fica muito tenso, né, do que vai trabalhar, em como vai se especializar. E eu não tenho dúvida que os advogados que já estão se diferenciando são aqueles advogados que têm a capacidade de achar uma solução e não de conduzir a um problema. Por quê? Geralmente, quando o cliente procura um advogado, por exemplo, para poder resolver, doutor ou doutora, estou abrindo uma startup e essa startup visa ofertar serviços financeiros para as partes fazerem a negociação. O que o advogado, de forma geral, vai identificar como um problema? Ele, como atuação dele, ele vai identificar todos os problemas que ele vê naquele tipo de operação, naquele tipo de tratativa, e vai conduzir aquilo a entregar se refiram àquele problema. Só que essas cláusulas, às vezes, vão atribuir um medo tão grande para outra parte de fechar um contrato, que aquele contrato não vai acontecer e ele vai acabar prejudicando o negócio como um todo. O advogado ele vai precisar enxergar isso, enxergar um futuro diferente. O advogado, ao receber esse contrato, ele vai ter que conversar com o cliente dele e perguntar o que o cliente dele realmente quer. E quando o cliente dele disser que quer aquilo, ele não vai ter que pensar nos problemas que aquela atividade vai originar, mas como solucionar quaisquer problemas e apresentar já soluções prontas para o cliente. Porque o cliente vai querer fazer acontecer. E, infelizmente, a maioria dos advogados não está preparado para isso.
A maioria dos advogados está preparado para poder enxergar um problema e escrever uma cláusula contratual seca para aquele problema. Quando muitas das vezes nenhum contrato vai ser necessário. Quando muitas das vezes a ideia é realocar uma solução em outra direção que não envolve a elaboração de um contrato, por exemplo. Então, a capacidade de enxergar mais longe e de enxergar solução ao invés de enxergar um problema é um papel essencial do advogado que enxerga num futuro próximo. Uhum. Você falou da quantidade de processos, né? Que talvez, aliás, vai aumentar após pandemia. Hoje E na arbitragem, se acha? Hoje a gente tem 85 milhões de processos no judiciário. Eu acho que a gente vai chegar aí nos 100 milhões em 2021 e 2022. Muita coisa, né? Muita coisa, né, Franco? Muita coisa. E você acha que pode aumentar também o número de arbitragem? Você acha que as pessoas podem começar a enxergar a arbitragem de uma outra forma? Você achou uma vantagem para a arbitragem isso ou não? Ô Michele, a Josi está até aqui perguntando um outro aspecto. A gente faz essa vantagem para ela. Eu acho que a arbitragem pode ampliar, sim, mas eu acho que outras metodologias devem crescer mais rapidamente, como a mediação, por exemplo, a mediação online, e como a própria advocacia colaborativa. Quando eu escrevi aquele livro, Manual da Advocacia Colaborativa, em 2016, basicamente não era discutido nada nesse aspecto no Brasil. E hoje em dia, existem grupos de estudo espalhados no Brasil inteiro a respeito desse assunto, inclusive na Universidade Federal. Eu coordeno um pela OAB de Minas Gerais. Inclusive, quem quiser está convidado a participar, entrar nesse grupo de estudo. Nós teremos a primeira reunião na semana que vem. Retomaremos os trabalhos, né, por causa da pandemia, na semana que vem. Quem tiver interesse, é só falar, pode falar contigo ou comigo. Ótimo. A Josi é uma mediadora nata e ela tem interesse em tudo que diz respeito à colaboração, à advocacia colaborativa. Com certeza ela vai ter interesse. Ela está até comentando aqui que tem que trabalhar o lado pessoal para conseguir ser um advogado colaborativo. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem que trabalhar o lado pessoal mesmo. E não só trabalhar o lado pessoal, como trabalhar todos os aspectos adicionais que eu já tinha mencionado anteriormente. Mas, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, Michele, eu acho que vai ajudar sim, mas eu acho que outras metodologias extrajudiciais de controvérsias vão ter um caminho mais célere do que a arbitragem. Porque a arbitragem ela não deixa de ser um meio de solução heterocompositivo, né? Que ela determina necessariamente um terceiro para imputar a decisão para as partes. Enquanto eu acho que vai crescer nesse meio do caminho são aquelas metodologias autocompositivas, que as partes conseguem alcançar um resultado efetivamente. Algumas pessoas... Conciliação e mediação. Conciliação e mediação. Algumas pessoas, até pela presença do mediador, o mediador incluem a conciliação e mediação como metodologias heterocompositivas. Eu, particularmente, entendo que são autocompositivas, que são as partes, no final das contas, que constroem a decisão delas. Então, entendo eu, Michele, que essas outras metodologias tendem a crescer mais. Sandra, saudade sua também, Sandra. Muito. Saudade, Sandra. Um beijo. Então, pode ter um desenvolvimento, sim. Pode ter, sim. Mas eu acho que essas outras metodologias tendem a se desenvolver muito mais do que a arbitragem e, sobretudo, pelo custo da arbitragem, né, Michele? Que não é eu ia te falar isso. Quando eu falei da arbitragem, né, Franco, eu pensei justamente porque muitas pessoas, né, ainda estão muito acostumadas com o contencioso, com o poder judiciário, com o terceiro decidindo por elas, e tem uma dificuldade, como a própria Josi falou, né, de levar isso para uma mediação. Muitos não acreditam numa mediação, né, Franco? Você já deve ter visto isso, você trabalha com métodos de solução de conflito. Muitas pessoas não acreditam na mediação, não acreditam na função do mediador ou do conciliador ali. E elas próprias não conseguem chegar numa decisão. Então, é necessário nomear um terceiro para que traga essa decisão. E, querendo ou não, a arbitragem ela é bem mais célere do que o poder judiciário, né, Franco? Se a gente compara. Sem dúvida. A arbitragem realmente é muito mais célere. Ela tem algumas vantagens em relação ao judiciário e também tem as desvantagens em relação ao judiciário. Eu costumo dizer, Michele,
que as metodologias de solução de controvérsias, elas se adequam a cada situação específica, não existindo uma situação específica perfeita. Então, para determinados casos, o judiciário é o melhor caminho, para outros casos, a mediação é o melhor caminho, para outros, quiçá, a advocacia colaborativa, e para outros, a arbitragem. Então, a arbitragem ela tem os seus pontos positivos, sim. O custo da arbitragem é um ponto extremamente negativo dela, e é um ponto que costumeiramente chama atenção. Eu estou tentando arrumar aqui, que deu um probleminha aqui, mas aí, agora eu acho que foi. A arbitragem, os problemas dela, a questão da grana, é uma metodologia de solução de controvérsias muito cara. Numa situação dessa de pandemia, eu não sei até que ponto os árbitros... Saúde. Amém. Saúde. Eu não sei até que ponto, Michele, na arbitragem, os árbitros levarão em consideração efetivamente a situação de pandemia no seu julgamento, porque no judiciário a gente acredita piamente que os juízes levarão em consideração sim essa situação pandêmica e muitos falam inclusive em uma jurisprudência da pandemia, uma jurisprudência que vai servir durante este período de pandemia para este amém, Josi, que servirá para essa situação específica que a gente está vivenciando. Mas até que ponto os árbitros, em algum eventual tribunal arbitral, também levarão isso em consideração ou eles julgarão com base estrita na relação contratual? Não sei te responder. São pessoas de bom senso em geral, mas eu não sei te responder, eu não vou afirmar. Eu estou assumindo agora o primeiro caso de arbitragem relacionado a períodos de pandemia, que é recente. Então, será? Não sei falar. Esse é um ponto negativo. Imagina, envolve alguns milhões e o tribunal arbitral eventualmente não leva em consideração essa situação real que a gente está passando para a sentença. Entendi. Acho que não levar em consideração, não tenho certeza. Então, Michele, a arbitragem é algo que tem muitas vantagens. Cada metodologia extrajudicial ou judicial tem o seu ponto exato de vantagem ou desvantagem. Franca, agora a última pergunta, viu? Não vou te segurar muito tempo mais, não. Não, aqui sem pressa, você que manda. Assim, como professor, como advogado experiente, né, como árbitro, o que você aconselharia hoje para aquele profissional, por exemplo, a Josi acabou de formar, nós temos alguns estudantes aqui que acabaram de fazer o 10º período. A Josi não, acho que ela está no 9º, né, Josi? O que você aconselharia, né? Porque já vai pegar um mercado de trabalho pós-pandemia, já cheio de novidades, né? Cheio de atualidades com relação a esse assunto, né? Está ligado mais ao outro, advocacia 4.0. O que você aconselharia a esses estudantes que vão entrar para o mercado agora? Eu aconselharia eles não focarem no aspecto jurídico exclusivamente, eles abrirem a cabeça para outros tipos de pensamentos, para outros tipos de raciocínio. Então, para os advogados que estão entrando no mercado agora, por exemplo, na área empresarial, por que não pensar num tema como contabilidade? Em disciplinas de contabilidade que possam ajudar. Para todos os direitos de família, por exemplo, é extremamente importante o curso de negociação. Saber efetivamente como negociar. Eu estou dando esse curso de contabilidade lá no canal um curso de contabilidade do Marco Antônio Pereira para poder proferir esse mini curso, título de conceito, é praticamente gratuito e a ideia é que as pessoas consigam desenvolver habilidades não relacionadas ao ambiente jurídico. Então, eu acho que as pessoas podem procurar métodos para se comunicar melhor, para ter mais tranquilidade para poder falar em público, para poder conversar, fazer
está fazendo de maneira mais tranquila, mais eficaz, mais eficiente. As pessoas aprenderem um pouco de tecnologia, que é essencial, terem conhecimento sobre tecnologia blockchain, saber o que é um Big Data, saber o que a proteção de dados, saberem o que é outros itens que não sejam relacionados exclusivamente ao direito. Então, abrir um pouquinho a cabeça. Mas, Franco, Lei Geral de Proteção de Dados é jurídico. Um aspecto dela é jurídico, sim, mas muitas partes não se referem ao direito, não se referem ao ambiente. Então, na minha modesta opinião, se eu estivesse formando agora, eu iria tentar desenvolver essas outras qualidades. Negociação de uma maneira eficaz, desculpa, deu uma travada. Ixi. Travou, é? Falar em público de uma maneira eficaz, desenvolver qualidades relacionadas àquela disciplina que eu quero seguir. Então, por exemplo, se eu quero direito empresarial, quais são as matérias fora do direito que me ajudam? Empreendedorismo ajuda? Ajuda. Então, eu vou aprender um pouco. Contabilidade ajuda? Ajuda. Então, vou aprender um pouco. Saber o que é uma DRE é importante. Se eu fosse lá do direito de família, eu iria aprender um pouquinho de psicologia, porque eu brinco que todo advogado de família tem que ter um pouquinho de psicologia para poder funcionar. Então, leia um pouco sobre esse aspecto. E, obviamente, negociação. Se eu sou um advogado criminalista, eu citei para você no começo a fraude que estão tentando cometer com a minha foto, né? Criando o WhatsApp novo, utilizando minha foto. Inclusive, se você entrou agora e pedirem dinheiro usando uma foto minha, não tem dinheiro, tá, gente? É golpe. Então, é golpe. É golpe. A parte criminal vai se desenvolver muito. Desenvolver muito, Michele. Vai ter relação com crimes cibernéticos. Então, entender efetivamente o que é um cracker, hacker, qual que é a diferença entre ambos, entender um pouco de tecnologia, entender um pouco de IoT. Então, eu acho que tem que pensar um pouquinho, não é nem fora da caixa, é ignorar a existência de uma caixa e pensar o máximo possível nos aspectos que dizem respeito à atividade que você quer seguir. Algumas desses toques que eu falei, tem lá no canal Mais Direito no YouTube, tem algumas informações. Então, por exemplo, a diferença entre cracker e hacker, a gente publicou um vídeo junto com a Roselene na última quinta-feira. E aí até já fica o convite, a partir dessa semana, ou da próxima semana, todo dia às 13 horas eu vou fazer uma aula ao vivo sobre algum tema diferente e eventualmente fazer bacana. Dados. Então, todo dia às 13 horas. Aspecto desse que eu... E se você me permitir, eu vou compartilhar aqui para os alunos. Por favor, vai ser um prazer. Michele, então... Eu gostaria. Falhou, Franco. Falhou sua voz. Então, eu acho que são essas as ideias e as sugestões que eu daria. Pensar em matérias que sejam fora da área. E uma outra muito importante é a pessoa escolher o nicho que ela quer e se aprofundar no nicho que ela quer. Não tentar ser um faz-tudo. Não tentar, porque eu quero direito empresarial, mas apareceu uma coisa de direito penal agora. Não, faz uma parceria com um advogado bom de direito penal, para você é muito melhor do que você perder seu tempo tentando estudar e você ter tranquilidade de concentrar no que você efetivamente pode se desenvolver. Então, nichar o mercado é muito importante também. A clínica geral no direito não funciona, né, Franco? Não funciona, mas não funciona mesmo. Eu falo isso muito com os alunos. Aprofunde uma área, saiba tudo dela e não abra escritório de clínica geral, porque esse advogado não sabe nada. Corra desse tipo de advogado. É verdade. Concordo plenamente. Né? Infelizmente. Para finalizar, Franco, eu gostaria que você mostrasse, se você tiver em mãos, o seu livro de advocacia colaborativa para a gente. Ô, Michele, eu não sei se eu terei aqui em mãos. Deixa eu ver. Tem, peraí que eu tenho. Tem. Né? Porque tem muitos alunos que estão assistindo e têm interesse. Esse livro é do Franco, gente, é um livro excelente, vale a pena adquirir. Né? A editora é a Lumen Iuris, né, Franco? A editora é a Lumen Iuris, ele infelizmente está esgotado, mas o pessoal consegue achar novo ou novo. Estou lançando a segunda edição dele em breve.
E estou lançando Ai, que bom. agora, esse ano, ainda, publicando o International Innovation, que é um livro que é uma coletânea com autores e mais 2 livros internacionais esse ano também. E agora, em agosto, é um congresso online de Direito e Tecnologia. É um negócio que promete muito também, tem muita coisa legal. Ficou um pouquinho baixo o seu áudio, Franco. Eu não sei se foi para mim. Não sei se todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu bem, gente? Vamos lá, aqui eu falei que tem Tô bem baixinho. livro. Tá baixo? Baixinho, baixinho. É mesmo? O que você Deixa eu ver, tentar aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, fala de novo. Vocês estão me ouvindo? Muito baixo. Ixi, que ruim. Então eu vou finalizar gritando aqui, tá, Michele? Ô, coitado, mas não preocupa não, Franco. A gente já tá encerrando. Franco, eu tenho muito te agradecer. Obrigada por tudo. Obrigada pelo apoio na pós-graduação da Universo. Obrigada por estar aqui conosco, nos privilegiando com o seu conhecimento, com a sua experiência na advocacia, na arbitragem. E eu te desejo tudo de bom e sorte aí nesse golpe. Pessoal? O Franco está sofrendo golpe aí. Roubaram a foto dele. Então, utilizando minha foto... Alô? Não estão ouvindo? A Josi falou que está ouvindo normal. Ótimo. Mas, Franco, muito obrigada. O telefone deve ter sido um problema meu aqui, né? Com certeza, eu que não estou te ouvindo, mas o pessoal falou que está ouvindo normal. Tá bom. Michele, ô, Josi, obrigada. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter me convidado para poder participar desse bate-papo. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí o pessoal que assistiu. Um abraço. É isso. E sempre conte comigo. Abraço para você também. E as portas estão abertas aqui para você. Sempre que precisar fazer propaganda do canal, a gente está aqui para te apoiar. Tá bom? Tá bom, Michele. Obrigadão, viu? Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Tudo de bom. Beijo, com Deus. Tchau. Obrigada.